dia, galerinha do segundo ano. Tudo bem com vocês? É um prazer estar aqui hoje, nesta manhã, né? Começando mais uma vez as nossas aulas na TV. E eu espero que vocês estejam muitíssimo bem e que vocês estejam se cuidando, né? Até a gente poder retornar para a nossa sala de aula, certo? Então, nós vamos começar a nossa aula de hoje aqui de língua portuguesa. Eu sou a professora Soledade de Oliveira, que vocês costumam chamar de Tia Sol, porque vocês acham mais fácil, né? Então, tudo bem. Então, a nossa aula de hoje de língua portuguesa, hoje, dia o quê, crianças? Hoje é dia 24 de junho do ano de 2021. Nós vamos começar a nossa aula dessa manhã com o conteúdo de leitura e compreensão de textos narrativos. Então, vamos nessa. Agora, crianças, nós vamos para a nossa descoberta literária, né? Que é aquela a hora da nossa leitura deleite, aquela leitura prazerosa, ok? Então, a professora vai ler hoje para vocês a história, né? O conto da galinha, a galinha amarelinha. Vocês já ouviram falar desse conto? Se não ouviram, vão se deliciar agora pela primeira vez com esse maravilhoso conto. Se não, vocês vão rever, né, novamente. Vocês vão rever a história. Então, a galinha amarelinha. Um dia, a galinha amarelinha estava passeando com seus 5 pintinhos e encontrou 5 grãos de milho bem amarelinhos. A galinha ficou muito contente e resolveu plantar os grãos para colher belas espigas de milho e fazer um delicioso bolo. Dona Galinha chamou seus filhotinhos para ajudá-la, mas quando começaram a preparar a terra para plantar, receberam a visita do coelhinho e da ovelha. O coelhinho perguntou: "O que vocês estão fazendo?" "Estamos preparando a terra para plantar uns grãos de milho que encontramos no caminho. E quando o milho crescer, vou fazer um bolo delicioso", disse a galinha. A ovelhinha então falou: "Nós podemos ajudar?" "Claro que sim, juntos terminaremos logo. Vocês também podem ajudar a regar e a cuidar para que o milho cresça rapidinho." Todos ajudaram a cuidar das plantinhas e quando os milhos cresceram, todos ajudaram a colher e a preparar o bolo. A galinha amarelinha arrumou a mesa e convidou o coelhinho, a ovelhinha e seus pintinhos para juntos saborearem aquele bolo de milho bem amarelinho e delicioso. Então, crianças, vocês gostaram desse conto da galinha amarelinha? Eu tenho certeza que vocês gostaram, porque ele traz uma história de amizade muito bonita, bem diferente daquela outra história que vocês ouviram essa semana, né? Qual foi a história que vocês ouviram essa semana na aula de ontem? A galinha ruiva. E era uma história assim bem diferente, porque a galinha ruiva não teve a mesma sorte que a galinha amarelinha com os amiguinhos dela. Parece que os amiguinhos da galinha ruiva, eles eram assim um pouco preguiçosos. Já os amiguinhos da galinha amarelinha, né? O coelhinho qual era o outro, gente? A ovelhinha, isso mesmo. Eles eram amigos de verdade, eles eram espertos e eles eram bem solidários, né? Eles quiseram participar do plantio, de todo o cuidado com o milho, porque depois a galinha colheu o milho plantado e ainda preparou um banquete, né? Preparou um bolo e preparou a mesa e todos comeram e ficaram bem felizes.
Achei muito bonita essa história porque ela nos traz uma lição de vida, né? Isso, crianças? Pois bem, essa foi a nossa descoberta literária de hoje, o conto da galinha amarelinha. Vamos dar continuidade agora à nossa aula nesta manhã. Hoje nós vamos trabalhar, nós vamos explorar a habilidade de localizar informações explícitas em textos. Então vamos lá. O gênero que vai ser trabalhado, o gênero que nós vamos explorar é o gênero conto. Vocês já ouviram falar do conto? Vocês ainda lembram das características do conto? Claro, né? Vocês já tiveram aula essa semana sobre conto com os outros professores. Então, nós vamos dar continuidade ao nosso estudo do gênero conto. Gente, o conto é um gênero caracterizado por ser uma narrativa literária curta, tendo começo, meio e fim dos fatos narrados de maneira breve, porém suficiente para contar uma história completa. Os elementos da narrativa conto. Numa narrativa conto, nós temos personagens, nós temos narrador, nós temos o tempo, espaço, enredo e conflito, que vocês vão entender quando eu estiver fazendo a leitura de um conto. Vocês vão prestar atenção para vocês poderem localizar todos esses elementos dentro do conto que está sendo lido, certo? Por exemplo, os personagens. Os personagens são os participantes do conto, né? As pessoas ou os seres, digamos assim, ao qual a história fica focada, né? E o narrador? O narrador é quem conta a história. Ele conta a história de duas formas que vocês vão perceberem mais à frente. É quem está contando a história. E o tempo? É quando essa narrativa acontece, quando esses fatos acontecem. Aí tem o espaço, que é o local, né? O enredo, que é justamente os fatos, as ações, o início, o meio e o fim do conto. E o conflito. Conflito é sempre um problema que surge durante a narrativa e esse conflito precisa de uma solução. Vamos ver aqui direitinho, ó. Personagens, um pouco sobre os personagens. As narrativas reais ou fictícias, né? Elas precisam ter um ou mais seres vivenciando sua história. Esses seres, eles podem ser pessoas ou até mesmo animais, objetos, seres imaginários que ganham vida e consciência para viver aquela história, para viver os fatos narrados. E esses seres são as personagens da narrativa. E o narrador? O narrador é a voz que conta a história dentro da narrativa. E existem dois tipos de narrador. O narrador personagem, que é quando uma das personagens vivencia a história que conta. Esse personagem narrador, ele narra a história, mas ao mesmo tempo ele é um personagem, ele faz parte da história, ele vivencia os fatos. E o narrador observador é aquele que não participa da história. Ele conta uma história vivida, vivenciada por outros personagens. O narrador, então, concluindo, o narrador pode ser um narrador personagem que participa da história
ou o narrador observador, que ele não vivencia os fatos, ele apenas conta, né, a história, o conto, a narrativa. E o tempo? As narrativas, elas acontecem em um período determinado. O que é isso, um período determinado? É um momento que a gente pode precisar quando as ações estão acontecendo. Esse é o tempo. Trata-se do tempo de duração entre o início e o final da narrativa. Olha, esse tempo determinado é que durante a narrativa, quando você está lendo os fatos, você percebe que aquele acontecimento ele teve a duração de um dia, ou foi uma história que teve uma duração de um ano, de um mês. Então, isso que a gente chama de tempo determinado. A gente percebe o tempo, o momento em que os fatos aconteceram. O espaço onde os personagens situam-se, onde os fatos acontecem, certo? E o enredo? O enredo é o que acontece na história, ou seja, é a sequência de ações que faz com que a narrativa exista e tenha uma estrutura como início, meio e fim, certo? Então, o enredo, lembre sempre, criança, isso é muito importante, porque quando a tia for ler o conto, vocês vão localizar o horário que está começando, o desenvolvimento da história, e lá para o final é o que a gente chama de conclusão. Então, tudo isso aí, esse início, o meio e o final da história, dos fatos narrados, isso aí a gente chama de enredo, ok? E o conflito? O conflito é aquela situação, é uma situação gerada por uma das ações iniciais, que faz com que outras ações sejam tomadas pelos personagens para solucionar o problema. Então, no conto, sempre vai haver um conflito. Sempre vai haver um conflito. O conflito é um problema que surge logo no início dos fatos, né? E que no decorrer da história, no decorrer dos acontecimentos, os personagens vão fazendo com que essa situação seja resolvida, seja solucionada, ok? Isso aí é o conflito. E agora vamos ler um conto. Você vai prestar bastante atenção, porque durante a leitura, durante a minha leitura, você vai acompanhar comigo aí de casa e você vai localizando tudo que a tia foi falando aqui sobre personagem, narrador, espaço, tempo, enredo e conflito. E aí você vai entender bem direitinho o que é um conto e quais os elementos que contém em um conto, tá certo? Então vamos lá, vamos para a nossa, vamos ler um conto agora. Esse conto, ele é bem interessante, é um conto chamado Os Sete Sapatos da Princesa. Prestem bastante atenção, acompanhem a leitura aí, porque depois nós vamos fazer, vocês vão demonstrar se vocês compreenderam aquilo que a gente leu, tá certo, criança? Então, o título desse conto é Os Sete Sapatos da Princesa. Vamos comigo fazer a leitura. Num reino de certo país distante, havia uma princesa que gastava 7 pares de sapato por noite. Seu pai, o rei, apesar de não ser avarento,
considerava um absurdo tal gasto, principalmente pelo fato de que à noite a princesa deveria estar dormindo em seu quarto. Resolvido a esclarecer o mistério, prometeu a mão de sua filha ao homem que descobrisse o que estava ocorrendo. E aqueles que tentassem, mas não tivessem sucesso, a esses o rei prometeu a degola. Joãozinho, um rapaz que vivia correndo o mundo em busca de aventuras, soube do mistério e se propôs a solucioná-lo. Apresentou-se ao rei e pediu para dormir em um quarto próximo ao da princesa. Quando anoiteceu e todo o castelo parecia dormir, Joãozinho foi olhar pela fechadura do quarto da princesa. Assim que bateu meia-noite, a princesa chamou: Calicote, Calicote! E de dentro do baú guardado sob a cama, Joãozinho viu sair um garotinho bem estranho que gritava: é a hora, princesa! A princesa pegou 6 pares de sapato, colocou-os no baú, vestiu-se e, acompanhado do garotinho, subiram a uma carruagem e, antes que partissem, Joãozinho instalou-se na traseira do veículo. Passaram por terras estranhas, campos de flores de bronze, de prata, de ouro, de diamante. Joãozinho ia apanhando uma flor de cada tipo como prova da viagem e guardando-as no bornal. Finalmente chegaram a um palácio iluminado, cheio de criados, músicos e convivas. Primeiro, todos se sentaram à mesa do banquete e Joãozinho, escondendo-se sob a mesa, pegou alguns ossos de peru que caíam dos pratos. Depois, quando a música começou a tocar, teve início o baile. A princesa dançava freneticamente e a cada dança estragava um par de sapatos. Calicote, divertindo-se com tudo, pegava os pares estragados e jogava-os a um canto. Enquanto isso, sem que percebessem, Joãozinho escondia no bornal um pé de cada par destruído. Quando iam bater 2 horas, a princesa disse: Calicote, é a hora. Sim, princesa, partamos, respondeu o garotinho estranho, e voltaram pelo mesmo caminho. Chegando ao palácio, o garotinho retornou ao baú, que foi escondido sob a cama, e a princesa dormiu. Assim que amanheceu, Joãozinho apresentou-se diante do rei e disse ter a solução do mistério. Pediu ao soberano que providenciasse um banquete com a presença do bispo e a princesa. Iniciado o banquete, Joãozinho aguardou a hora da sobremesa. Nesse momento, levantou-se e disse: há no jardim deste castelo flores de bronze, de prata, de ouro e de diamante? E ia retirando do bornal cada exemplar colhido durante a viagem. Alguém comeu peru no jantar de ontem nesse castelo? E mostrou os ossos que catara sob a mesa. A princesa ia ficando cada vez mais pálida, até que Joãozinho mostrou os sapatos. Correndo para o quarto,
Joãozinho voltou com o baú e pediu ao senhor bispo para benzê-lo. O bispo o benzeu e o baú estourou na hora, soltando no ar um cheiro insuportável. A princesa abriu os olhos como quem volta a si e exclamou de alegria: Graças a Deus! De fato, livrara-se do feitiço de uma fada má, que uma fada má nela pusera, quando a princesinha tinha 12 anos, com inveja da sua grande beleza. Então, Joãozinho casou com a princesa, vivendo todos muito felizes para sempre. Então, crianças, vocês gostaram desse conto, Os Sete Sapatos da Princesa? Sim, é uma história muito bonita, né? Os Sete Sapatos da Princesa, eu tirei desse site, né? E ele foi adaptado aqui para fins didáticos. Então, agora eu acho que ficou bem compreensivo para vocês quem são os personagens desse conto, né? Quem são os personagens, quando aconteceu, onde aconteceu, entendeu? Os fatos narrados. E então, agora, para eu ter certeza de que você compreendeu a história lida e compreendeu que todo conto, ele tem o quê, gente? Ele tem personagens, ele tem um narrador, ele tem um conflito, o espaço onde tudo acontece, o tempo determinado, né? E tem também o enredo, que foi o início, o meio e o fim dos fatos, dos acontecimentos, não é isso? Então, para eu agora ter certeza de que você prestou atenção aí à história, que você participou da aula, nós vamos agora para o Entendendo o Texto, ok, crianças? Vamos lá. Compreendendo o conto. Qual era o conto? Qual foi o conto lido? Os Sete Sapatos da Princesa. Então, o primeiro questionamento que eu vou fazer para vocês: quem são os personagens principais do conto, Os Sete Sapatos da Princesa? Quem são? Pensou? Respondeu aí? Então, vamos verificar se você acertou. E eu tenho certeza que você acertou, porque você estava prestando atenção. Isso mesmo, olha só. A princesa e Joãozinho. Professora, mas tinha outros personagens. Sim, mas eu estou perguntando aqui os personagens principais. São aqueles que se destacam durante todo o enredo do conto, da história, ok? Onde acontecem os fatos narrados no conto? Onde foi, criança? Isso aí é o quê? É o espaço, né? Onde tudo acontece. Então, onde acontecem os fatos narrados no conto? Olha lá, num reino de um país distante. Isso mesmo. Qual fato misterioso o rei queria esclarecer? Esse fato misterioso era o quê do conto? Era o conflito. Então, qual era o fato misterioso? O fato da princesa gastar 7 pares de sapato por noite. Esse era o problema, esse era o conflito que surgiu durante a narrativa, né? E o rei queria esclarecer esse fato. O que prometeu o rei para quem descobrisse o tal mistério? O que foi que ele prometeu? Isso mesmo, a mão da princesa. Vamos lá ver quem acertou. Ele prometeu a mão de sua filha, a princesa, né? A quem esclarecesse o mistério. O que aconteceria a quem tentasse esclarecer o mistério e não tivesse sucesso?
Olha, lógico, todo mundo ia se interessar de tentar, né, descobrir esse mistério. Por quê? Porque o prêmio era muito bom. O prêmio era casar-se com a princesa, que era uma moça muito bela. Porém, tinha um detalhe. Quem tentasse resolucionar, descobrir o mistério e não conseguisse, tinha também o castigo, que seria o rei prometeu degolá-los, né? Cortar o pescoço de quem tentasse descobrir e não conseguisse. Então tinha que ser alguém bem inteligente que realmente se atrevesse a descobrir e descobrisse o mistério realmente. Alguém descobriu, gente, o grande mistério? Se prestou atenção à história, se prestou atenção ao conto, né, Os Sete Sapatos da Princesa, você com certeza vai responder direitinho. Alguém descobriu o grande mistério? Sim, muito bem, descobriu. E quem descobriu? Quem foi que descobriu aquele grande mistério que acontecia lá naquele reino distante? Isso mesmo, Joãozinho. E qual era o grande mistério? Que foi o que gerou o conflito da narrativa. Qual foi o mistério? Qual era o grande mistério? Era que a princesa toda noite ia a um palácio distante e dançava freneticamente, gastando os 7 pares de sapato. E como termina o conto? Porque o conto ele tem o quê, gente? Ele tem início, meio e fim, que é o que a gente chama de quê? De enredo, o enredo do conto. Então, como termina o conto? Joãozinho revelou ao rei, durante o banquete, o que descobrira e livrou a princesa do feitiço de uma fada má. Ele e a princesa se casaram e viveram felizes para sempre. Olha só, o final de um conto, geralmente, eles têm um final feliz. Por quê? Porque mesmo tendo um conflito, os personagens, durante toda a narrativa, eles tentam solucionar esse conflito, né, esse problema, de uma forma que todos, no final, fiquem bem. Então, geralmente, os contos terminam com final felizes. Ok, crianças? E é isso. A nossa aula está terminando, né? Eu espero que vocês tenham gostado da história de hoje, das 2 histórias, né? Da nossa descoberta literária, que foi a galinha amarelinha, e do nosso conto, que foi Os 7 Sapatos da Princesa. Ok? Eu tenho certeza que você leu, que você ouviu, que você acompanhou a aula e que eu tenho certeza que a cada pergunta que eu ia fazendo aqui, você respondia aí na sua casa. Então, é isso mesmo. Participar, crianças, é isso. É prestar atenção, é compreender e aprender. Então, é isso. Fiquem com Deus, né? E fiquem em casa. E nós ainda teremos mais uma aula. Até já!